Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde e bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Marcos Pavanelli, sou ator, palhaço, brincante, artista circense, artista de rua. Resumindo, sou um atuador de teatro de rua, né? Primeiro vou falar um pouco do meu histórico, né? Tenho 56 anos, comecei a fazer circo e teatro de rua em meados de 93, 94. Comecei fazendo esquetes de palhaço com a minha irmã Selma Pavanelli. E depois comecei a fazer também um curso de circo com a família Medeiros, mais ou menos nessa época aí, 92 até fim dos anos 90. E estou aqui hoje para falar um pouco sobre a importância do circo nos grupos, né? Nos grupos que atuam na rua, né? Que fazem teatro de rua pelo Brasil. Então eu vou fazer um pequeno apanhado histórico, né? Mais sobre as minhas impressões, sobre tudo que eu passei, sobre toda a experiência que eu tenho, desde a época que eu falei aqui, em meados de 94 até hoje. Então, começando, né? Eu fundei junto com outras pessoas, inclusive a minha irmã, Selma Pavanelli, meu cunhado, Adailton Alves e minha companheira atual agora, Simone Pavanelli, o Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua e Circo. Nós fundamos em 98. Em 98 que a gente começou a atuar assim, de forma coletiva, em grupo, primeiro com as artes circenses, que era o nosso principal elemento de atuação, né? O circo, as artes circenses, né? Acrobacia, malabares, pirofagia, laço, chicote e perna de pau e várias outras habilidades assim que a gente foi treinando e aprendendo ao longo desse tempo todo. E no começo, assim, a gente sempre teve essa vontade de apresentar em espaços abertos, apresentar nas praças, nas ruas ou qualquer outro lugar que não fosse um teatro de palco italiano ou qualquer outro tipo de sala fechada, né? Então a gente sempre teve essa vontade, essa vocação, né? Esse gosto por apresentar nesses espaços públicos. E isso a gente levava mesmo nossos espetáculos circenses, né? Então a gente fazia números circenses na rua, malabares, acrobacia, as esquetes de palhaço, né? Que o palhaço sempre esteve presente na nossa história, na nossa trajetória, né? Que a gente gostava muito, a gente gosta ainda, né? Muito, 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 muito desse mundo circense. E aí a gente começou a perceber que além do circo, a gente podia fazer o teatro também, juntar as duas linguagens, o circo e o teatro, no mesmo local. Então aí a gente começou a pesquisar assim, como seria, né, fazer um teatro nesses espaços abertos, né, nas praças, nos parques, né, e sem deixar de lado o que a gente tinha de melhor, que era o circo, né? As artes circenses. Até aí, nada de novo, né? Porque o circo, as artes circenses, elas sempre estiveram, né? Nas praças, nas ruas, nas feiras medievais, né? Isso eu estou falando lá atrás ainda, né? Bem lá atrás. Mesmo lá no Império Romano, se você for fazer uma pesquisa, já haviam esses atuadores, esses artistas, né, populares que se apresentavam nesses espaços alternativos, vamos dizer que nós chamamos hoje de espaços alternativos. Porque, na verdade, naquela época, a maioria dos espaços para apresentação eram esses, né? As feiras, os parques e as praças das cidades antigas, né? Então, até aí nada de novo.
né? E aí também, se você for pesquisar, também tem a comédia dell'arte italiana, que aí eles já fizeram uma outra coisa, assim, né? Criaram os tipos, os arquétipos, aquilo tudo, assim, que se você pesquisar aí, mesmo no Google, você acha muito sobre isso, sobre a comédia dell'arte. Mas voltando ao que nos interessa aqui agora, na nossa palestra, na minha palestra aqui, que é a importância do circo no teatro de rua do Brasil, é isso que eu vou começar agora. Então, quando nós fundamos o Núcleo Pavanelli, aí nós começamos a buscar entidades, grupos que nos ajudassem nessa trajetória. E aí nós nos filiamos em 2001 na Cooperativa Paulista de Teatro, né? Fomos lá, filiamos o nosso grupo, filiamos os nossos, né, os integrantes do nosso grupo também, ó, uma boa parte também se cooperativou lá na Cooperativa Paulista de Teatro, e nós começamos a atuar também, vamos dizer, fazer militância, né, nessa parte do teatro e do teatro de rua. E a gente começou a perceber, eu e os meus outros companheiros, né, de trajetória, que na Cooperativa Paulista de Teatro não se falava muito de teatro de rua e não se falava muito assim nas especificidades do teatro de rua. Então, assim, era muito estranho para nós irmos lá e a gente ficava conversando com os outros grupos de teatro que não tinha espaço para falar que existia teatro fora do palco. Então isso para a gente foi também uma grande provocação. E aí isso fez com que a gente começasse a buscar na cidade de São Paulo grupos que trabalhassem com essa linguagem, que trabalhassem nesses espaços abertos, nesses espaços alternativos. E nós começamos a mapear esses grupos e a entrar em contato com eles. Um dos primeiros grupos que a gente achou nessa pesquisa, né, nessa busca, foi o Pombas Urbanas, que foi fundado pelo Lino Rojas, que juntou uma garotada, que hoje já não são tão garotos assim, né, já estão com uma certa idade, mas o grupo existe até hoje. Ele juntou esse grupo de jovens e começou a prepará-los, né, e a, vamos dizer, treiná-los ou a ensiná-los, né, passar o conhecimento que ele tinha lá do Peru, ele era peruano, sobre teatro de Cali, que é teatro de rua, né? E eles começaram a fazer intervenções de teatro nesses espaços abertos, nesses espaços alternativos, nas praças, nos parques, no centro lá de São Paulo. Eles ficavam muito lá no centro de São Paulo, na Praça do Patriarca, Largo do Paissandu, Praça da Sé, então essas praças mais assim agitadas do centro de São Paulo. E aí a gente começou a buscar esses grupos. Aí buscamos também o Tuov, que assim era um grupo, eles não se identificavam como um grupo de teatro de rua, mas era um grupo de teatro popular, que eles atuavam muito nas periferias da cidade de São Paulo, né? Eles iam em lugares em que nenhum grupo de teatro ia. Então eles iam nas associações de bairro se apresentar, né, por toda a periferia de São Paulo. Então eles faziam muitas apresentações assim nesses locais. E era um grupo de teatro popular que também a gente achou que tinha a ver com o que a gente estava buscando. Entramos em contato com eles também, né, o César Vieira e os outros integrantes do grupo que depois se tornaram nossos amigos aí de caminhada também, né. E conhecemos também, assim, eu já conhecia, já tinha assistido alguns do Vento Forte, que também era um grupo de teatro popular. Eles também não se identificavam como grupos de teatro de rua, mas a linguagem, a forma como eles atuavam era muito semelhante ao que a gente buscava naquela época, né? Então esses foram assim os que a gente encontrou naquela época, que eram mais próximos, assim, o que fazia mesmo, falava que fazia teatro de rua, eram Pombas Urbanas. Então eles realmente já estavam nessa pegada mesmo de ir para a rua, de fazer teatro de rua. E aí nisso, nesse momento que a gente se cooperou e começou a atuar dentro da Cooperativa Paulista de Teatro, lá de São Paulo,
e começou a conversar com esses grupos, junto com esses grupos e buscando outros grupos também que estavam interessados nesse tema, né, do teatro de rua, como o Buraco do Oráculo, a Companhia do Miolo, o Teatro de Rococós, Bonecos Urbanos, e entre outros, a gente, o Núcleo Pavanelli, a gente tinha nossa sede lá na Zona Norte, no Tucuruvi, em São Paulo, né, no bairro da Zona Norte. A gente alugou um galpão, era um galpão assim bem grande, assim, a gente foi ousado mesmo, a gente pagava o aluguel com as nossas próprias finanças, né, que a gente conseguia juntar, fazendo a intervenções circenses, né, fazendo nossos espetáculos de circo. Então a gente ganhava, cobrava, pagava, tirava o nosso cachê e uma parte era para manter a nossa sede. E aí nessa sede a gente fez o primeiro seminário de teatro de rua da cidade de São Paulo. Isso foi acho que no ano 2000 e 2001, né? E aí a gente conseguiu juntar 12 grupos nesse seminário. E antes de juntar esses 12 grupos de seminário, a gente também já tinha conhecido um grande amigo nosso que nos deu, que inclusive dirigiu um espetáculo nosso, que era o Joca Andreazzi. E ele também nos ajudou muito também na formatação desse seminário, ele deu uma palestra lá nesse seminário. E aí, assim, a proposta desse seminário era que cada grupo falasse sobre o seu trabalho, sobre suas dificuldades e sobre suas habilidades também nesse seminário, né? Era uma troca de experiências. Então, esse seminário foi muito produtivo, foi um seminário que foi durante, acho que um mês, foi um mês inteiro de seminário, então cada semana tinha um encontro, e foi muito produtivo, foi muito bom. E aí, terminando esse primeiro seminário, a gente fez, né, uma vivência entre os grupos, né? Aí a gente conseguiu fazer uma ação que a gente batizou de ação Se Essa Rua Fosse Minha, né? Acho que não, a ação Se Essa Rua Fosse Minha foi até antes do seminário. Foi nessa hora, quando eu falei que a gente fez essa pesquisa, né? Procurou esses grupos que já faziam apresentações e atuavam em espaços alternativos. Foi aí que a gente fez essa ação cultural Se Essa Rua Fosse Minha, que a intenção era que cada grupo tivesse uma praça, né? Adotasse uma praça em cada região da cidade de São Paulo e ocupasse essa praça como sua sede, como seu espaço de atuação, seu espaço de encontro, de ensaios. E foi isso que aconteceu. E deu bom resultado, a gente conseguiu fazer sim, e cada praça que um grupo ocupava, a gente fazia um lançamento, fazia uma estreia, aí cada grupo fazia uma apresentação, fazia uma performance. Então foi muito bom, foi muito bom. Aí depois disso que a gente fez o seminário. Aí o seminário a gente fez lá no Barracão Cultural Pavanelli, que era o nome da nossa sede. E depois desse seminário, a gente ficou tão empolgado que a gente fez, né, que a gente ficou assim indignado, porque o teatro de rua não era bem visto na cidade de São Paulo, aliás, não era nem visto. Aliás, ninguém sabia que existiam grupos que faziam teatro de rua, né? Tem várias histórias que eu posso contar sobre isso, mas aqui eu vou ser um pouco sucinto, porque, né, numa outra oportunidade eu conto várias outras histórias bem legais assim, que aconteceram durante essa trajetória aí do teatro de rua da cidade de São Paulo e da trajetória do Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua na cidade de São Paulo. Então, assim, e uma das coisas que nos incomodava muito era justamente isso, a invisibilidade do teatro de rua. Né? A gente não tinha força, a gente não tinha visibilidade. Então a gente começou a fazer o quê? A gente, vamos começar a propor debates e provocar, né, os grupos de teatro que existe agora na cidade de São Paulo, vários grupos que se interessam por essa linguagem. E a coisa era tão estranha e tão assim difícil que os editais de teatro, os poucos que existiam, né, naquela época,
não falavam desses espaços. A gente não tinha nem como colocar o nosso projeto, colocar o nosso espetáculo nesses editais, porque não cabia, porque não dava. A gente tinha que inventar coisas que não tinha no nosso espetáculo, que não tinha no nosso projeto, que não tinha no nosso grupo, porque esses editais eram todos voltados para o teatro convencional, teatro feito em palco, teatro feito em salas fechadas. Então isso foi uma batalha também para a gente. E aí, depois desse primeiro seminário, a gente fez o segundo seminário no ano de 2001. E aí, nesse segundo seminário, a gente chamou mais grupos que estavam interessados nesta linguagem, né, do teatro de rua, e muitos deles, aí é que está, né, a importância do circo no teatro de rua do Brasil. Muitos deles já faziam circo, como nós. Porque assim, o circo ele sempre coube em qualquer lugar, né? O circo ele sempre foi versátil. Aliás, o circo nasceu na rua, o circo nasceu nas praças, nos parques, nas feiras, né? Naquelas feiras antigas lá, né? que eles faziam, né? Que era totalmente diferente das feiras de hoje. Então, assim, o circo já tinha isso. Então, para nós, assim, era chegar lá com o nosso circo, com as nossas artes circenses e nossos palhaços, os bufões, e pirofagia, perna de pau, as gags de palhaço. Então, a gente já sabia que funcionava. O público parava para assistir. O público parava para assistir. Porque isso já é tradição, né? Os artistas, sempre existiu artista de rua. Sempre existiu. Então, para nós, isso era já muito fácil. Só que aí a gente queria juntar com o circo a linguagem do palhaço, a linguagem com o teatro de rua, a linguagem do circo e a linguagem do palhaço. E aí essa foi a grande sacada que nós tivemos. Outras pessoas em outros lugares, acho que isso já deve ter acontecido, mas eu estou falando do nosso. Então a gente começou a pegar as artes circenses e o circo e não colocar como a principal linguagem do espetáculo, né? Então a gente procurou juntar o teatro com o circo nos espaços abertos. Então isso foi uma grande provocação, né, que a gente fez entre nós, né? Como fazer isso? Como assim colocar as artes circenses não como no primeiro plano, mas para ajudar a construir uma cena de teatro de rua, a construir, né, uma história de começo, meio e fim na rua. E aí uma coisa também que a gente começou a pesquisar e questionar e levar para os debates, né, para as discussões, assim, que uma coisa é fazer teatro na rua e outra coisa é fazer o teatro de rua. Aí é que está o negócio. Isso deu muito debate e muita discussão e às vezes até muitas discussões acaloradas. Porque alguns grupos, mesmo esses que eu citei no começo, eles falavam assim, tudo é teatro, Pavanelli. Eu falava, tá, tudo é teatro. Mas então por que nos editais de teatro a gente não consegue se inscrever se nós somos teatro? Então, peraí, tudo é teatro, mas o teatro de rua, ele tem suas especificidades, sim, né? Então, quando a gente vai para a rua, quando a gente leva os nossos espetáculos de teatro de rua para esses locais, antes da gente, né, durante o processo de montagem dos nossos espetáculos, a gente leva em conta o espaço público, a gente leva em conta o barulho que a gente vai encontrar lá, a gente leva em conta o público que é heterogêneo, que é de todos os tipos de público que vai estar nesse lugar, a gente leva em consideração a arquitetura, a gente não ignora a arquitetura do lugar. Aliás, a gente tenta usar tudo isso que eu falei a nosso favor. Então, assim, a porta de uma igreja, ela já é um cenário para nós. Ela já é o nosso cenário. Não precisamos construir o cenário. Já tem a igreja lá. Se a gente quiser fazer um espetáculo que tem esse tema, que tem alguma coisa a ver com a porta de uma igreja ou com uma igreja, a gente já tem o cenário lá pronto, né? Então tem o prédio lá, então aquele prédio faz parte do nosso cenário. A gente sabe que tem aquele prédio, não vai ignorar o prédio. Entende? Então tudo isso, a árvore que está lá, também faz parte do nosso cenário. Às vezes a gente leva alguns adereços, nossos instrumentos musicais, os nossos equipamentos de circo,
para dar um tchan, né, no espetáculo. A nossa maquiagem, né, os nossos palhaços, os nossos tipos. Então, assim, aí a gente começou a aprofundar mesmo, né? Entramos nesse debate junto com outros grupos para aprofundar mesmo. E para dizer para os grupos que falavam que tudo é teatro, que sim, que tudo é teatro. Mas nós temos que ser reconhecidos nas nossas especificidades do teatro de rua. Na rua não tem camarim. Não tem um momento que o ator vai lá, se fecha num lugar para se preparar para entrar em cena. Na rua você está em cena o tempo todo. O tempo todo. Você está trocando de adereço ou de figurino, aquilo já é uma cena. Então você não pode fingir que aquilo está lá, eu estou invisível. Não, está todo mundo te vendo. Então como como que você faz para que isso também faça parte do espetáculo? E aí assim, a gente ficou muito tempo, né, nessa pesquisa tal, pelas nossas próprias, vamos dizer, com o nosso próprio financiamento, né, o financiamento do nosso bolso. Até que depois de muito tempo que a gente começou a participar de alguns editais e começamos a ter uma subvenção pública para fazer os nossos espetáculos de uma maneira mais até melhor, com mais comodidade, até financeira, para nós e para as pessoas que integravam o nosso grupo e outros grupos de teatro de rua também. E aí voltando um pouco, né, nesse segundo seminário de teatro de rua, que nós, com esses grupos que eu já citei, nós fundamos o movimento de teatro de rua da cidade de São Paulo. E a partir do movimento de teatro de rua da cidade de São Paulo, que a gente começou a fazer a mesma busca que a gente fez na cidade e no estado de São Paulo, a gente começou a procurar grupos de outras regiões do Brasil, de outros estados. Então, nessa busca, a gente encontrou o Tá na Rua, que foi fundado, que um dos seus fundadores foi o Amir Haddad, né? Que é um grupo que existe já há mais de 40 anos e continua atuante lá no Rio de Janeiro. Aí a gente tinha também o Galpão, de Minas Gerais, que também já atua até hoje, já atua, e também acho que tem mais de quase 40 anos, ou mais de 30 anos, com certeza, de Minas Gerais. O Oi Nós, que era do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, também atuante há muito tempo no teatro de rua. E a Oi Galê, também do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Esses foram assim os que a gente começou que já tinham já uma trajetória ali de teatro de rua. Para ir nos finalmente aqui da palestra, sim, o circo ele sempre teve muita importância no teatro de rua do Brasil, né? Porque a gente, assim, a maioria dos grupos que a gente encontrou e que a gente pesquisou e que a gente depois conheceu, a maioria ou começaram fazendo as esquetes de palhaço ou faziam malabares, faziam perna de pau. Então, assim, a maioria, posso até dizer que 90% dos grupos começaram com o circo. Assim, indo para as ruas com circo, e aí depois que começou a falar, pô, então não é só circo, pode ser teatro, pode ser uma brincadeira, pode ser um coco, pode ser o boi, pode ser isso. Então, assim, nessa nossa pesquisa, nessa nossa caminhada, a gente encontrou muita coisa assim que existia, mas não tinha foco, não era visível. Trabalhava assim quase que na invisibilidade, né? E principalmente para a classe teatral e para a classe artística. Então isso a gente fez assim propositalmente, né? A gente conseguiu publicar vários livros, várias revistas, vários artigos sobre brincantes, sobre teatro de rua, sobre circo. Então a gente produziu muita coisa, tem muita coisa aí que você pode buscar tanto na internet, tem umas revistas que o Núcleo Pavanelli publicou, livros, e outros grupos também entraram nessa e começaram a fazer isso também. E a gente começou também, depois que a gente fundou o Movimento Teatro de Rua de São Paulo, a gente descobriu que existia o Movimento Escambo, lá no Norte e Nordeste, né, que tinha lá nossos amigos, o Júnior Santos e o Rai Lima, que são referências lá do Movimento Escambo. Aí também encontramos o Movimento de Teatro de Rua de Recife, que já existia um pouco antes do nosso,
né? Que aí eles vieram, aí a gente conseguiu trazer eles para cá, para São Paulo, e depois a gente foi para lá, para Recife, para trocar também. Então, assim, a gente encontrou muita coisa. Aí encontramos também lá, aí o pessoal lá do Sul também, depois que a gente encontrou o Oi Nós e a Oi Galê, a gente percebeu que já tinha também vários outros grupos lá de teatro de rua no Rio Grande do Sul. E aí, né, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro também, depois que a gente encontrou Tá na Rua, a gente encontrou vários outros grupos e outros artistas de rua lá do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fundou o Movimento Teatro de Rua de São Paulo e conseguiu mapear esses outros movimentos que já existiam no Brasil, pelo Brasil e em outros estados, a gente conseguiu fundar a Rede Brasileira de Teatro de Rua. Então, assim, junto com todos esses outros grupos do Brasil, com todos esses outros movimentos, alguns estados, como no Acre, criaram movimentos de teatro de rua e de teatro de floresta, né, lá no Acre, depois de todo esse movimento que a gente fez pelo Brasil. Então a Rede Brasileira ela nasceu na Bahia. Na Bahia também tem, né, ainda o movimento Teatro de Rua da Bahia, que a gente também nessa pesquisa a gente conseguiu encontrar e entrar em contato, né? E a Rede Brasileira de Teatro de Rua nasceu na Bahia, que eles fizeram lá 2 encontros que chamava a Roda de Teatro de Rua da Bahia, né? E aí convidaram a gente aqui do Movimento Teatro de Rua de São Paulo e de outros movimentos do Brasil para irem lá. E lá, depois da segunda roda, é que a gente decidiu que a gente iria fundar a Rede Brasileira de Teatro de Rua, né? A Rede Brasileira de Teatro de Rua. Então, esse é um pequeno histórico, né, sobre o teatro de rua e sobre a importância que o circo teve neste movimento, né? O circo, ele sempre teve essa característica popular, essa característica de além dos espaços. O circo também, ele nasceu nas praças, nasceu na rua, como eu já disse. Depois, com o tempo, né, por motivos, vamos dizer, financeiros, alguém resolveu cercar para cobrar ingresso, então começou com pano de roda, né? O circo começou a ser chamado, né, o circo de pano de roda. Aí depois de muito tempo que inventaram a lona. A lona é uma invenção moderna, né? Foi um americano, acho que no ano de 1700, 1800, que inventou, que fez a lona e cobriu o circo. Então existia só o pano de roda, aí um costureiro, né? Ele era costureiro. Aí ele criou uma lona, ele era artista e também fazia costura. E ele criou a lona e cobriu o circo. Aí a partir daí que a gente tem esse circo novo aí, esse formato novo do circo, que é o circo de lona, cercado pelas laterais e coberto com a lona por cima. Mas então, assim, o circo, ele não era assim, ele era da rua como nós, né? Os brincantes, os artistas de rua, que sempre estivemos na rua. A Miradade fala isso, o teatro que nós fazemos é um teatro de todos os tempos. Nós sempre estivemos na rua e nós sempre estaremos nas ruas, nas praças, nos parques. Como diz o poeta, o artista tem que ir aonde o povo está. Então, por hoje é só. E numa próxima oportunidade a gente conversa um pouco mais sobre as artes de rua, sobre o teatro de rua, sobre o circo de rua, sobre os brincantes. E sim, é um tema vasto, assim, um tema enorme que a gente pode conversar e debater e fazer vários encontros, vivências. Então, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde e bom dia para quem é de bom dia. Viva o teatro de rua, viva o artista de rua e viva o circo de rua. Até breve.